Sou José Ismar Petrola. Atualmente eu faço um mestrado com os documentos do Arquivo Miriel Silveira. A minha orientadora é a professora Cristina Costa. E a minha pesquisa é sobre as influências entre jornalismo e dramaturgia a partir dos prontuários de censura do Arquivo Miriel. Eu estudo as peças de artistas como Nelson Rodrigues, o Plínio Marcos e o Jorge de Andrade, que foram jornalistas e dramaturgos, e com relação às aproximações entre as duas formas de narrativa, do jornalismo e da ficção teatral. Mas a minha história no Arquivo Miriel é mais antiga. Eu estudo essa documentação desde 2007. Entrei num projeto de pesquisa de iniciação científica, também orientado pela professora Cristina, sobre a presença de autores portugueses no Arquivo Miriel Silveira. Então eu estudei toda essa questão do teatro português que era ensinado no Brasil, que teve de passar pela censura no Brasil, também foi vetado pela censura aqui, assim como era perseguido pela censura em Portugal. E a nossa censura aqui, ela é herdada em grande parte da censura portuguesa. Eu trabalhei com essas questões na iniciação científica e no meu TCC de graduação. Eu sou formado em jornalismo pela ECA. Eu me formei em 2010 e cheguei a trabalhar por um tempo como repórter. Fui trainee da Folha de São Paulo. Depois entrei para o mestrado. A minha opinião sobre a censura, depois de todos esses anos trabalhando com a documentação, é de que nós não podemos fazer aquela associação entre censura, tortura e ditadura. Isso é errado. Também houve censura nos governos democráticos. O que nós vemos no Arquivo Miriel Silveira é que o Vargas censurou, mas o Juscelino, o Dutra, o Café Filho, os governos democráticos na década de 50 também tiveram essa censura. Houve censura durante a ditadura militar. A censura não era só imposta pelo governo, a sociedade civil também pedia para censurar. Então nós vemos em processo de peças do Nelson Rodrigues, como Perdoa-me por me traíres, ou Senhora dos Afogados, que houve abaixos assinados de organizações da sociedade civil, como colégios tradicionais, como as associações de senhoras católicas, pedindo que o governo proibisse aquela peça. Então, quer dizer, há uma sociedade que também pede por essa censura, há um respaldo dessas organizações, aí, que pedem para que alguma coisa não seja veiculada. E a censura, ela não é uma coisa do passado, ela não existe apenas nesses documentos que hoje são um arquivo, que são passado. Nós continuamos com algumas formas de censura hoje. Não é mais aquela censura prévia a espetáculos teatrais, como temos no Arquivo Miriel Silveira, mas há outras formas. No caso do jornalismo, há censura judicial. Muitas vezes alguém entra na justiça para impedir que um jornal ou que um jornalista divulgue certa informação ou fale a respeito de certo assunto. Tivemos aí o caso do Estado de São Paulo, com Sarney. Há casos de processos judiciais que são usados como forma de pressão contra jornalistas que estão incomodando certos setores. Recentemente saiu uma pesquisa informando que o Brasil continua sendo um dos países onde há mais assassinatos de jornalistas no mundo. No ano passado morreram mais jornalistas no Brasil do que no Iraque e no Afeganistão. Então, quer dizer, nós ainda temos muitas pressões contra os jornalistas, contra os artistas. Estão surgindo novas questões com a internet. Então nós temos aí aqueles casos de celebridades que querem impedir que alguns vídeos sejam divulgados, porque são vídeos que não ficam bem para a imagem dessas pessoas, né? E tentam fazer isso através da justiça, alguns casos até inusitados.
Então, o que eu quero dizer é isso: a censura é um mecanismo que está sempre presente. Ela vem do medo, a pessoas que têm medo de que certas informações sejam divulgadas, que têm medo de se expor a um debate público, né? Essa questão do preconceito, do medo do outro, então aquele medo de que sejam expostos os tabus em cena, que foi o caso do Nelson Rodrigues, né, que falava do sexo, daqueles assuntos que não se comentava, do Plínio Marcos, que colocava em cena a desigualdade social, as classes marginais. A gente vemos isso até hoje. E a censura, ela não deve existir numa sociedade democrática. Eu acredito que os governos, as autoridades, as igrejas, enfim, todas as organizações, elas devem se acostumar, na sociedade democrática, a conviver com a esfera pública, com a esfera de discussões. Hoje, cada vez mais, nós vemos pessoas participando num debate que é público. Esses novos meios, como a internet, potencializam isso. E eu acredito que não é através da coerção que nós vamos conseguir um debate civilizado. Há mecanismos dentro da democracia para impedir, por exemplo, que um jornalista divulgue informações distorcidas. Existem direitos de resposta, existe uma série de mecanismos aí para que se possa fazer esse debate de uma forma democrática e pública. E não através de pressões, de telefonemas para jornalistas em redações com ameaças. Isso ainda existe. E eu acredito que é nosso papel denunciar estas formas de censura e contribuir para que nós vivamos numa sociedade realmente democrática, com liberdade de expressão.